Graças a Deus. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já que estamos de pé, leiamos uma escritura. Nesse início de ano, o pastor Creve tomou uma linha falando sobre entrar no véu. E ele pregou uma mensagem ali na casa da irmã Cida. E quando ele falou no domingo passado que eu traria uma mensagem hoje à noite, eu pedi que Deus me direcionasse. Não que não tenhamos o que falar. E fui compungido a ler essa escritura, relembrar a pregação que foi feita aqui, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Desde já agradeço ao pastor por essa confiança. O único dia que o pastor tem para falar com a igreja é no domingo. E ele gentilmente cedeu esse domingo para nós falarmos. Deus abençoe, pastor. Capítulo 15. Jesus, ele dedicou esse capítulo 5 falando 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a qual o pastor já pregou aqui, e a parábola do filho pródigo. A ovelha que se perdeu porque estava fora de casa, o filho que se perdeu porque saiu de casa, e a dracma que se perdeu dentro de casa. Versículo 8, quero falar também sobre a dracma. Versículo 8, 9 e o versículo 10. Disse Jesus: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. 10 diz assim: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Senhor Deus, aqui estamos todos nós rendidos perante a tua presença. Aqui já cantamos, já oramos, e agora acabamos de ler a tua palavra. O Senhor sabe que, como homem, somos limitados, apenas podemos abrir, mas quem pode vivificar esta palavra é o Senhor. Então vivifique essa palavra, Deus, através desses irmãos que aqui estão, desses que estão nos acompanhando neste momento pela internet, por aqueles que ainda irão ouvir, Senhor, mas que essa palavra seja vivificada em seu coração. E eu peço, ajuda-me nesta noite, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos, sentai-vos. Pastor falando de amigos, né? Essa série que ele vai pregar. Eu me lembrei de um personagem bíblico que fez uma amizade
com a pessoa errada. Fez uma aliança. Você tem que saber selecionar os teus amigos, saber selecionar as pessoas, quem entra na tua casa, saber selecionar as pessoas para quem você fala, você conversa. E a Bíblia fala que esse homem era um rei chamado fez aliança com Josafá, o rei Josafá, que foi convidado para um almoço na casa de um outro rei chamado Acabe. E ali então eles fizeram uma aliança, fizeram uma amizade. E essa amizade custou muito caro para Josafá. Ele não sabia que aquele amigo estava amaldiçoado, que aquela nova amizade que ele havia adquirido estava sobre uma maldição, pois o profeta de Deus havia dito que Acabe iria morrer e os cachorros iriam lamber o seu sangue. E tenha cuidado. Mas Josafá encontrou misericórdia de Deus e conseguiu escapar com a sua vida. Mas essa é a mensagem que o pastor vai trazer para nós. Eu quero falar em rápidos momentos sobre essa escritura e gostaria de dar algumas informações sobre essa dracma. O que é uma dracma? Que às vezes nós lemos algo na Bíblia e às vezes parece que aquilo não faz muito sentido para nós. Porque nós temos que entender que isso que está acontecendo, aconteceu em um outro país, em uma outra região, em outro tempo, de culturas diferentes da nossa, culturas que para eles têm muita importância, que talvez para a nossa não tenha tanta importância. Então a dracma, ela era uma moeda que ela podia ser de ouro ou de prata. A dracma, o valor dela, ela não era uma moeda comum igual às nossas. O valor de uma dracma era equivalente a uma diária de um trabalhador. No caso do pastor Creve, uma diária, R$300, né, pastor? Uma diária. Então, essa dracma perdida, ela normalmente era usada como um dote de casamento naqueles dias. E aquela dracma dessa escritura, normalmente se usava em um colar ou em um diadema. O colar, se colocava ali aquelas moedas, aquelas 10 dracmas, ou então a mulher usava como um adorno em seu cabelo pendurado. Aquela dracma era dada, aquele diadema, onde tinha essas 10 dracmas, era dada pelo noivo para a noiva. E aquela dracma representava um compromisso que aquela mulher teve com um homem. E que aquele compromisso iria se concluir em um casamento. Para nós, aqui, no caso, a aliança. Primeiro você noiva, você dá aliança, se usa na mão direita. E depois de um tempo, você casa e a aliança sai da sua mão direita e vai para a esquerda. Então, hoje é muito fácil identificar uma pessoa casada, uma mulher casada, um homem casado. Basta você ver a dracma que ele tem, ou melhor, o diadema que ele tem, que ela tem, que é uma aliança. Então,
quando aquela mulher, quando ela saía, quando ela ia para a rua, ela pegava esse diadema, seja o diadema, no caso nos dias de Jesus, era o diadema, ou um colar onde estava pendurada essas 10 dracmas, essas 10 moedas. Por isso, também é dito que quando uma mulher era pega em adultério e levada perante ao sacerdote daqueles dias de Jesus, então o sacerdote tirava uma dracma daquele diadema daquela mulher. E então, quando o marido chegasse e encontrasse aquela mulher faltando uma dracma no seu diadema, ou se ela saísse na rua sem faltando uma dracma no seu diadema, todos saberiam que ela cometeu adultério, se prostituiu. Então, era vergonhoso para uma mulher ir à rua faltando uma dracma no seu diadema. Apenas para você entender o que é, por que Jesus usou essa parábola da dracma. E as 3 parábolas, sempre Jesus falando daquele que se perdeu ao sair de casa, aquele que se perdeu lá fora e aquele que se perdeu dentro de casa. E isso é muito latente hoje, que às vezes nós achamos que há pessoas que só se perdem quando estão lá fora. Não, existem pessoas que estão dentro da igreja, que estão desviadas, que estão perdidas. Na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, o profeta dessa era, ele diz a respeito dessa parábola, ele diz: naqueles dias não tinha aliança de casamento. Eles tinham um adorno que se chamava de diadema, que colocava em sua cabeça, tinha 10 dracmas em volta da cabeça, e era um sinal de que essa mulher era casada, e nenhum homem iria flertar com ela, nenhum rapaz iria flertar com ela, porque ela era uma mulher casada. Cada diadema, cada dracma, melhor dizendo, significava uma certa virtude daquela mulher. Cada moedinha daquela tinha um significado. E o profeta diz assim: o primeiro significava o amor para com seu marido. Usar uma aliança tem muito significado. Às vezes o homem nem tanto, mas para a mulher tem mais significado. E às vezes, quanto maior a aliança, mais a mulher gosta, né? Tem significado. Isso mostra um compromisso. E também nós temos que entender que você, como cristão, tem uma aliança com Deus. E você tem que honrar aquela aliança. Não devemos viver amigados com Deus. Porque quando você vive amigado com Deus, você não tem compromisso. A qualquer momento você vai sair. Mas quando você está casado com Deus, quando você tem uma aliança com Deus, importa o vento que dê, tu vai permanecer ali, porque você lembra que tem uma aliança, um compromisso. A primeira representava o amor que ela tinha pelo marido, a segunda, a promessa da virtude para viver limpa, e a terceira e a quarta, cada uma tinha um significado. Você descobrirá que aquela mulher representava a igreja. Sempre quando a Bíblia mostra parábolas, sempre que tem uma mulher envolvida, sempre está se referindo à igreja. Aqui também está falando da igreja. E o profeta diz assim: a mulher representava a igreja. A igreja é uma esposa dada a Cristo.
E o ornamento que a igreja deve usar é encontrado em Gálatas capítulo 5. Abra sua Bíblia, vamos ler. Vamos ler. É bom que você leia, porque às vezes a gente fala aqui, mas você chega em casa, não lê. Gálatas capítulo 5. Aqui está mostrando também que a igreja não é esse prédio aqui. Esse prédio aqui é um prédio. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia diz: ai daquele que corromper, de destruir o templo do Senhor. O templo do Senhor é você. Mantenha esse templo limpo. Mantenha esse templo arejado, para que as pessoas possam saber que existe Cristo através de você. As pessoas só sabem que este templo aqui tem utilidade, porque agora, enquanto elas estão passando aí na rua, elas estão ouvindo você cantar, você bater palma, você dizer amém, e lá longe alguém diz: lá é uma igreja, lá tem um povo reunido. Da mesma forma somos nós, disse o apóstolo Paulo, nós somos cartas lidas e vividas. Quando alguém olhar para você, vai dizer: aí está um cristão, aí está uma cristã. Vamos ver quais são essas dracmas da igreja, mas antes eu quero mostrar o que são as dracmas das pessoas que estão lá no mundo. Porque existem dois poderes: o poder de Deus e o poder do diabo. Não existe um muro. Eu não sei se foi o pastor que contou aqui, daquele homem que estava no muro, e ali estavam fazendo propaganda, o diabo do lado e Deus do outro, e Deus falando para o rapaz: desce para o lado aqui e vem ser salvo. E o diabo não falava nada. E foi perguntado: e tu não vai falar nada? Tu não vai dar tua proposta para o rapaz para ele descer para o teu lado? Ele disse: não. Mas por quê? Porque o muro é meu. Não existe muro. Do momento que você escuta o evangelho, do momento que o evangelho se encontra com você, você tem que tomar uma decisão. E não adianta ficar protocolando amanhã, senão você vai se tornar igual o faraó. Quando Moisés disse a ele: ô faraó, se você quiser hoje nós vamos acabar com essas pragas que estão aqui. Tu está dormindo com sapo, é muita pulga e é fogo. Se tu quiser hoje, acaba tudo. Sabe o que ele dizia? Amanhã. Eu quero passar mais um dia dormindo com sapo. Eu quero passar mais um dia. Ele não tinha nem cabelo, né? Que os egípcios não tinham cabelo, só era preto de piolho. Os piolhos tudo escorregavam. Pulga. Não diga amanhã, diga hoje. Agora. Então, quando você está lá no mundo, você também recebe uma dracma do mundo. Sabe qual é? Está aqui, ó. Veja aqui. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, que diz assim: porque as obras da carne são conhecidas, quais são: adultério, prostituição, impureza, laxívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Esses são os que estão lá fora usando esses diademas de Satanás. Agora vamos ver o cristão, quando ele larga o diadema de Satanás e aceita e faz um compromisso com Cristo. Quais são as dracmas que tem que ter nesse diadema? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Você está lendo aí? Vamos ler todos juntos? Amor, bem forte. Gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Diga graças a Deus. Esses são as dracmas que tem que estar na noiva, que tem que estar na igreja. Está dizendo, lembre-se. Outra observação que eu tenho que dizer a respeito dessa parábola. Por que ela acendeu a candeia? Ainda não era noite. Lá não era que nem aqui, que 7 horas ainda está claro. Ainda não era noite. Mas nós estamos falando daquele tempo do Oriente Médio. E as construções daquele tempo não era como é aqui nas nossas construções, que tem janela. Não, os construtores faziam a casa sem janela. Não havia janela, só havia uma janelinha que ficava lá em cima para entrar uma luz e uma ventilação, mas não havia. E o chão não era lajotado, com porcelanato, ou um piso, um contrapiso queimado. Não, era um chão barro. Então, tinha muitas dificuldades para se encontrar uma pequena moeda no escuro e em um chão barrento. Não era simples que nem nós. Então, quando esta mulher percebeu, ela percebeu. E o Espírito Santo nos avisa. Tem muita gente que diz assim, eu senti um aperto aqui. Deve estar acontecendo alguma coisa com meu filho. Mas tem isso, né? Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa com meu filho. A mulher também, o marido. Mas isso é o Espírito Santo avisando. Então ela percebeu. Porque talvez ela ia sair, ia comprar um pão. E ela tinha que pegar o diadema e colocar, porque o marido estava fora. E naquele dia o marido ia voltar. Ela sabia que aquele dia o marido ia voltar. E então, ao perceber que estava faltando uma dracma, ela entrou em desespero, porque não era uma importância de dinheiro, não era um valor relacionado a dinheiro, tinha uma importância muito maior. Talvez ela podia ir dizer para a vizinha, me consiga aí uma dracma para me colocar de volta aqui no meu diadema. Porque era uma moeda comum, uma moeda que se podia ser encontrada. Mas aquela moeda que ela perdeu não era uma moeda qualquer. Então diz o profeta, parágrafo 60. Se houvesse um tempo em que a igreja deveria fazer um inventário, a igreja, eu estou pregando para mim. Tudo que eu estou falando aqui é para mim. Porque eu preciso disso. E você pega a tua parte. O profeta diz, se há um momento em que a igreja deve fazer um inventário para descobrir se está usando todas as dracmas, deveria ser agora. Veja o que está acontecendo. Veja lá no Oriente. Mais de 26 mil pessoas já morreram por causa do tremor. E o que é isso? Confirmação da palavra de Deus. O Senhor disse, quando foi perguntado a ele, Senhor, o que vai identificar a tua vinda? Jesus disse, quando ouvires rumores de guerra. Não está tendo rumores de guerra? Rússia e Ucrânia? Quando virem nação contra nação, reino contra reino, peste. Até aí ainda está aí o Covid-19. Quando vires terremoto, tudo que está acontecendo é o sinal da vinda do Senhor. Por isso que quando a igreja vê isso, ela começa logo a ficar agitada e dizer, aleluia, ora vem Senhor Jesus. Porque nós ficamos observando isso. Quando você quer saber a hora, você faz o quê? Você vai para o relógio.
Quando você quer saber o dia, o mês, o ano, você vai aonde? Você vai no calendário. Mas se você quiser saber a vida do Senhor como está, aqui está. Olhe para a palavra. Busque a palavra. Ela está mostrando, olhe para o que está acontecendo. Cumprimento de tudo que Jesus falou. Este é o momento que nós devemos fazer um inventário para ver se estamos usando todas as nossas dracmas, porque está ficando escuro. As próprias nuvens da destruição da civilização estão pairando sobre a terra. Pecado e corrupção em toda parte. Estamos vivendo em um tempo tremendo, quando há tanta perversidade. Não há mais espaço para o cristão. Não adianta. Pessoas que vão à igreja apenas por um fingimento. Pessoas que vão à igreja para tentar se esconder da maldade, para tentar esconder sua maldade. Nós não viemos à igreja porque temos medo de ir para o inferno. Não, você vem à igreja, você vem ao culto, porque você vem para adorar, para servir. Você tem que saber o porquê que você está aqui nessa noite. Da mesma forma como tem muitos que não vieram aqui. O quanto hoje nós lutamos, pastor? Ligando, convidando, para determinadas pessoas estarem aqui. E as pessoas ainda dizem, nós vamos. Não, nós vamos. Mas quando chega em cima da hora, não vai dar para ir. Tem outras coisas mais importantes. Não rejeite a Deus. Se você escuta a voz dele, não rejeite. Você não vem à igreja para esconder o ódio que há em teu coração, achando que porque está sentado nesses bancos, ou aonde nos assiste, é o suficiente. O profeta diz, não, é o que o pastor tem pregado aqui. Você tem que ir da igreja, você tem que ir a Cristo. Membro de igreja são esses bancos aqui, esse ventilador, esse púlpito. No arrebatamento, tudo isso vai ficar. Você não. Você vai subir. Mas lute por isso. Lute por isso. Tudo que Deus conquistou na cruz é direito seu. Lute por cada polegada do céu, diz o profeta. Como o pastor já pregou aqui, vasculhe debaixo das pedras, veja o que está te atrapalhando, tire isso do teu caminho e marche a Cristo. Muitos professam o cristianismo e vivem como o resto do mundo, bebendo, fumando, jogando, mulheres se vestindo imoralmente, vestindo roupas nas ruas diante do público, que não deveria usar nem seu próprio vestuário. E o amor fraternal é uma coisa que quase vai passando. Nós não perdemos uma dracma, mas já perdemos praticamente todas as dracmas. Eu sei que é chato essas coisas. Eu sei que incomoda isso. E às vezes a gente diz, vamos de novo para a igreja. O pastor Creve já não pregou sobre isso? Por que o pastor Giovanni tem que estar falando de novo? Mas eu vou ficar com a voz que eu ouvi ainda há pouco. Se esse for o teu último sermão, se essa for a tua última advertência, se essa for a última vez que você vai ouvir Deus falar, porque você não escuta Deus falar, não é aqui no ouvido. Você não escuta Deus falar no ouvido. Você vai escutar Deus falar aqui, no teu coração. E do momento que tu estiver na igreja e tu começar a ouvir pregação, começar a ouvir hinos, e você perceber que você não consegue mais sentir aquilo trovejando no teu coração,
Há algo errado. Algo errado, algo está fora do lugar. Estava anoitecendo. Lembre-se, o marido ia voltar. E se ele encontrasse sem uma daquelas dracmas, se ele encontrasse ela sem uma daquelas dracmas, mostrava que ela tinha sido marcada como uma prostituta. Então ela entrou em desespero. Ela entrou em desespero. E se o marido chegasse naquele momento? Será que esse marido ia ser tão incompreensível de não entender que ela perdeu uma dracma? Oh, amor, desculpa, eu não sei o que aconteceu, eu perdi. Imagine o pastor Crevi aqui, no amanhã, olhar para a mão da irmã Suzy e dizer: ô Suziane, cadê tua aliança? Ah, eu estava lavando roupa e caiu pelo ralo. Pelo ralo? Mas como caiu? É por isso que é meio apertada aqui, ó, para sair daqui mesmo só se amputar o dedo. Não tem como explicar. Não, mas eu vou comprar outra. Não, mas essa foi do casamento. Essa foi a do noivado. Ela entrou em desespero, irmãos. E ao perceber, ela correu e acendeu a candeia. E a candeia é a palavra, é a luz. Diz o salmista Davi: luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se você percebe que você tem perdido uma dracma, e você deseja saber como encontrar, aqui está a luz, é a palavra de Deus. Vá na palavra. Porque às vezes o pastor fala, nós não cremos. Às vezes o pregador fala, diz a implicância. Então, para que não haja nenhuma sombra de dúvida, aqui está. Aqui está. Leia a Bíblia. Leia a mensagem do profeta. E não há como você dizer: mas o profeta falou isso, ele nem te conhecia. Mas o Espírito que estava nele te conhece e sabe que esta palavra para nós é para ti. Ela entrou em desespero e ela acendeu a candeia. E começou a procurar dentro da casa. Vocês sabem, né? Quando a mulher começa a arrumar a casa, né? Tem mulher que tem esse costume, né? Não todo dia, mas talvez de 3 em 3 dias muda as coisas de posição, né? Eu me lembrei de um irmão que contou que ele saiu de manhã para trabalhar e aí voltou à noite já a trabalhar caminhão, e voltou à noite, muito cansado, com sono. E já sabia onde estava tudo no lugar, né? Aí chegou, abriu a porta do quarto, não ligou a luz e foi lá e se jogou na cama. Fulana, que eu não vou dar o nome deles. Fulana! Aí ela pulou da cama. Cadê a cama daqui, mulher? Saí de manhã, essa cama estava aqui, já não está no lugar. E ela começou a limpar a casa. E você sabe que ela sozinha em casa, uma mulher sozinha em casa, sem ajuda, começa a puxar um móvel para cá e começa a fazer barulho. E outros, quando estão limpando, gostam de estar cantando hino. E os vizinhos ficam escutando. O que está acontecendo naquela casa? O que está acontecendo naquela casa? O que está acontecendo? Porque às vezes é o vizinho que escuta: não, estão brigando. O que está acontecendo naquela casa? Ali é só discórdia. E quando está assim, o diabo gosta. Mas ali não era uma discórdia, ali não era briga. Ali ela estava buscando algo muito importante. Então ela foi, acendeu a candeia, pegou a vassoura. Porque não basta só a gente ver que está faltando uma dracma. Não basta só a gente pegar a Bíblia para ler.
você tem que ter uma atitude, você tem que pegar a vassoura. A vassoura é atitude. Você vai ter que se mover. Você vai ter que fazer algo. Ou você aceita perder esta dracma e receber um noivo e ser taxado de adúltera, de prostituta, ou então pegue a candeia, acende, pegue uma vassoura e vamos limpar até encontrar esta dracma. A igreja deve estar examinando melhor pela palavra a nossa pureza, a nossa lealdade, a nossa devoção. Nós nos tornamos mexeriqueiros, boateiros, fumantes de cigarro, caluniadores, Jezabéis pintada, tudo no cardápio que o resto do mundo faz. A igreja cristã está associada a essa coisa hoje, e até que você mal pode distinguir uma da outra. Chegou a hora de fazer o inventário. Está ficando tarde. Era tão tarde. E ela teve que acender a candeia. E ela pegou a candeia. Não conseguiu apenas uma candeia, mas também pegou uma vassoura e foi fazer a limpeza. Irmão, diz o profeta, se alguma vez houvesse uma hora em que necessitamos acender a candeia, e o envio do Evangelho, da luz do Evangelho, e o Espírito Santo de volta à igreja, não pela emoção, não por um fanatismo, não por um trabalho emocional, pulando de alegria, mas por uma experiência de coração. Quando homens e mulheres se acertam com Deus, estamos no tempo do fim, diz o profeta. Ela acendeu a candeia. Irmãos, cada pequena candeia aqui deve ser acesa esta noite. Não só isso, mas ela pegou a vassoura. E os vizinhos puderam ver a poeira voando. Os vizinhos puderam ver. Uma coisa melhor para você, que quando estava lá no mundo, as pessoas diziam, isso aí não tem jeito, isso aí não tem jeito. E de repente você se encontrou com o noivo, você se encontrou com alguém que te valorizou. Alguém que viu algo em você que outra pessoa não viu, porque ele não viu apenas o caráter, ele não viu apenas aqui o físico, a aparência. Porque às vezes nos preocupamos muito com a aparência, o que o fulano vai pensar, o que o Beltrano vai dizer. E às vezes esquecemos o principal. Disse Jesus, você não deve temer aquele que apenas tem poder para te matar, mas você tem que temer aquele que não só tem poder para te matar, mas para te enviar para o inferno, disse Jesus. Esteja preocupado com o que Cristo vai falar a teu respeito. E você sabe quando é Cristo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você, como noiva, sabe quando o noivo está falando com você. E aí, ela começou a fazer a limpeza, né? Poeira, ia subir poeira, ia subir poeira, ia subir poeira. Ela fez uma verdadeira faxina, pois o marido estava prestes a vir. E se ele a pegasse, ela sem aquela dracma, aquilo mostraria que ela era uma prostituta. Irmãos, nós, a igreja do Deus vivo, nesta grande hora que agora estamos vivendo, cabe a cada um de nós ir diante de Deus, acender a candeia da palavra do Evangelho, examinarmos a nós mesmos. Que às vezes passa muito tempo examinando o outro, passa muito tempo examinando a outra. Mas porque fulano é assim, porque Beltrano é assim. Diz o profeta desta era, Deus vai colocar teu pastor contra ti, para ver quem você é. Não. Diga, olhe para ti. Olhe para dentro de você. Cada um vai responder pelo seu CPF. Não é assim?
Eu respondo pelo meu CPF, 750-492-652-49. Pode mandar o Pix. Brincando, viu? Mas vai que cola, né? Examine. Faça o exame. Olhe para você mesmo. Examine a nós mesmos e descobriremos se nós não estamos aquém. Especialmente quando vemos todas essas coisas acontecendo e estamos no tempo do fim, a vinda de Cristo está próximo. Não há outra esperança para o mundo, não há outra esperança para a igreja. Agora ela teve o tempo de limpeza, ela esfregou o chão, varreu as paredes, tirou as teias de aranha. Aqui não tem, né? Mas lá em Belém é comum. As casas... Lá em Belém, a gente não faz laje, né? Aqui faz, né? Então, é comum ver as madeiras do telhado e o tanto de teia de aranha, eu vou dizer, viu? Tu fica ali espantado. Tira as teias de aranha, diz o profeta. Continue até encontrar o que havia perdido. E quando ela encontrou, aí é que vem agora. Duro se ela não encontrasse, mas quando ela encontrou o que havia perdido, ela não ficou caladinha ali com vergonha. Ela não ficou ali, aquele jeitinho. Quando estava lá no mundo, pai amado. Quando saiu o gol, né? É Flamengo, né? Aí encontra Cristo, encontra a dracma perdida, vem para o culto. Pastor está aqui, vamos dar amém. 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 Irmão, isso aí não quer dizer santidade, não. Está muito enganado. Vamos dizer aleluia. Aleluia. Vamos, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aí o pastor fica aqui. E a gente fica lá. Tem que aprender com os velhos daqui. Falou que tem clube aqui dos velhos de 80 anos que vão dançar. Aí tem vergonha de ficar pulando na igreja. Não que quer dizer que tu tem Espírito Santo. Se alegrando. Tem vergonha, pastor, levante a mão. Aí levanta a mão. Ô irmão, quando tu estava lá no mundo, tu não tinha vergonha. Nesse período de carnaval, tu saia vestido de mulher, rapaz. Fazia tanta coisa errada. Passava a noite toda. Ontem tinha um monte de gente aí, onde era que estava tendo barulho aqui? Era na praça aí? Na praça. O que ia vir para o culto hoje não veio porque estava no rodeio para ali. E pula e grita, fica rouco. Aí encontra a dracma perdida contra Cristo. E não consegue expressar, não. Ela não fez assim, não. Pastor, quando ela encontrou, ela começou, irmão. Ei, vizinho, vizinha, venham ver, venham se alegrar comigo. Eu encontrei a minha dracma perdida. Só ela sabia a importância daquela dracma. Irmão, só você sabe a importância dessa dracma na tua vida. E às vezes nós temos que fazer um levantamento, já encerrando. Irmã Suziane, aquele tom espiritual. Assim como ela fez, às vezes a gente tem que fazer um levantamento. Para saber aonde perdemos a dracma, ou melhor, aonde perdemos Cristo. Diz o profeta nessa mensagem: não te enviei eu? Dê atenção a essa história aqui. Ele vai contar uma história aqui de um homem, de um capitão. A mulher perdeu a dracma, ela buscou.
Eu tinha um amigo, capelão, parágrafo 33, que estava me contando um caso da Segunda Guerra Mundial. Havia um capitão que tinha sido metralhado. Creio que com uma metralhadora calibre 50. E ele foi cortado através do peito, né? As balas pegaram no peito dele. E ele estava morrendo. E esse capelão foi chamado até eles. E eles disseram para sair da tenda. Eles apenas o apanharam da tenda do hospital, pois ele estava morrendo. O capitão estava morrendo. Ele não podia viver. Ele já estava todo cravado de bala e não podia viver. E ele tinha uma hemorragia interna. Então o capelão, o que é o capelão? Pode ser um padre, um pastor, que vai nesses conflitos e ali ele faz esse trabalho. E o capelão disse que chegou até o homem aonde estava e ele disse: capitão, ele já estava morrendo, o peito cheio de bala. O capelão perguntou: capitão, você é um cristão? O capitão respondeu: eu já fui um cristão. Ele disse: você já foi? Ora, você deveria ser agora, porque você sabe que está morrendo. Se você foi, você deveria ser um cristão agora. Ele disse: você já foi? Sim, Senhor, eu já fui. E ele disse: agora, capitão, agora pense de volta com todos. Agora é melhor você pensar rápido. Capitão, se você já foi um cristão, então pense rápido, capitão. Você não tem muito tempo. Vou ficar com a palavra que eu ouvi aqui. Se esse for meu último hino que eu vou cantar com toda a força. Se essa for minha última pregação, eu vou dar tudo de si. Se esse é o último hino que tu está escutando, essa é a última palavra, então faça o melhor. Pense rápido, você não tem muito tempo, capitão. Mas pense no passado lá atrás, capitão. Pense aonde você deixou Cristo. Pense onde foi que você esqueceu sua dracma, capitão. Aonde você perdeu ela. Bem aonde você deixou Cristo. Então comece bem ali, porque você o encontrará bem aonde você o deixou. Agora, você deve tê-lo deixado em uma doutrina na Bíblia. Algo que ele disse: não roubarás. E talvez tu roubou. Você passou bem por cima. Não mentirás. E talvez você mentiu, você passou por cima. Uma coisa ou outra que você deve ter feito, e mesmo assim você passou por cima. Agora você tem que vir diretamente de volta e apanhar bem ali novamente. E então, esse capitão estava tendo uma hemorragia interna. E o sangue jorrava dentro dos seus pulmões. Ele não conseguia respirar. E ele estava perdendo seu fôlego muito rápido. Que situação! Que situação difícil para esse homem. Da forma como o capelão estava colocando para ele. Custava o capelão dizer: você não quer pedir perdão? Mas ele precisava fazer um inventário. O capitão precisava fazer um inventário da vida dele, para entender onde ele deixou Cristo, onde ele perdeu a dracma. É melhor você se apressar, capitão. Você está morrendo. E ele disse:
Eu apenas não me lembro exatamente. Aí ele entrou em desespero, capitão. Pastor, eu não me lembro onde eu deixei ele. Eu não me lembro onde foi esse momento. E o capelão disse: se esforce mais. E após algum tempo, uma luz veio sobre a sua face. Uma luz brilhou na face do capitão. E ele disse: eu recordo exatamente onde eu deixei Cristo. E ele disse, o capelão: tudo bem, capitão. Então comece bem ali aonde você deixou ele, volte lá. E ele disse: agora me deito para dormir e oro ao Senhor para guardar minha alma. E se eu morrer antes de me despertar, oro ao Senhor para levar minha alma. E o capitão caiu e morreu. Continua o profeta dizendo aqui: não é isso estranho? Você recorda a primeira vez que você respondeu solenemente para sua esposa? Você recorda, esposa, quando você respondeu solenemente para o seu marido ou algo assim? Você recorda a primeira vez que você ouviu aquele hino sendo cantado na igreja e algo tocou em seu coração e você simplesmente se sacudiu e disse: eu farei isso numa outra oportunidade? Talvez tu não tenha uma outra oportunidade. Ah, mas já se passou um ano. Será que tu vai ter mais um ano? Todas essas coisas são luzes vermelhas. E você simplesmente passa por cima dessas advertências. Não vá pelo caminho que você está indo, garotinho, garotinha, virando as costas para mim. Eu sou o teu Criador. Mas você passou por cima disso. Você não pode esperar nada mais. Não culpe Deus. Se você ultrapassou aquela luz vermelha ali fora, não diga: ah, a culpa é da cidade, ah, a culpa é do pastor, ah, a culpa é do papai, ah, a culpa é da mamãe, ah, a culpa é dos irmãos, ah, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Não, Senhor, você é culpado. Aquela luz vermelha ali é para te proteger. O púlpito é para te proteger. Ah, mas essas palavras é muito chato, mas é para te proteger, é para te alertar. Essa luz é para te proteger, para te ajudar, e você deve obedecê-la. E então, não é culpa da cidade, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, é sua culpa. Você deveria ter parado quando a advertência foi feita. E quando você sente aquela pequena campainha lá dentro do seu coração te advertindo, toma uma decisão. É melhor você parar bem ali e fazer um inventário. Como eu estava, você deve deixar Cristo. Você deixa Cristo ao falhar em obedecer a sua palavra. É só crer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. É só crer. Para de olhar para ti. Olhe para Cristo. O que seria daquele ladrão quando ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? Jesus olha para ele: desce da cruz, vai corrigir todos os teus erros, vai ser batizado depois. Não. Tome a decisão. Ele te deixará exatamente ali. Ou não. Ele não te deixa. O profeta corrige. Não, Deus não te deixa.
Deus não te deixa. Obrigado, Jesus. Você nunca me deixou. É você que deixa ele, diz o profeta. Que o deixa porque ele te coloca no caminho. Deus te coloca no caminho. Ele está tentando te guiar. Mas veja, quando você o deixa, então você tem que deixar. Você tem que voltar exatamente aonde você deixou para começar novamente. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Desculpa, passei 5 minutos. Profeta, quero concluir com esse último parágrafo. O profeta diz: não é estranho? Nós ficamos doentes. E o bebê ficará tão doente que simplesmente não saberemos o que fazer. As mães esfregam as suas mãos, e ela e o pai então dirão: ó Deus, nós te serviremos se tu simplesmente curar o meu bebê. Quantas vezes eu não falei isso? Quantas vezes eu não disse: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, se o Senhor me ajudar nisso, eu vou te servir melhor, eu vou ser mais fiel, vou ser mais sincero, ser mais cristão. E Deus cumpre a palavra, Ele vem e tira você daquilo. Ele cura, diz o profeta. Então Deus vem e cura o teu bebê. O bebê fica bom. E você se esquece. Você simplesmente esquece a respeito daquilo. Está tudo bem? É tão fácil esquecer isso? Sim, Senhor. Você vê um acidente que quase tirou a tua vida. Aquele acidente quase tirou a tua vida, diz o profeta. E você diz: oh, eu teria morrido, Senhor. Obrigado porque o Senhor me poupou. E eu vou te servir. Lá em Capitão Poço eu visitei um homem que estava preso, pastor. Levei uma mensagem para ele. Deus tem um caminho provido. E ele disse assim: pastor, se Deus me tirar daqui, eu vou servir a Ele com toda a força do meu coração. Sabe o que aconteceu? Deus tirou. Ele foi para o culto uma vez, foi para o culto 2 vezes. Na terceira vez ele disse: pastor, não dá mais. Eu disse: irmão, não foi comigo que o senhor assumiu o compromisso, irmão. Foi com Deus. Meses depois, esse mesmo que disse: se o senhor me tirar daqui, eu vou te servir, foi jogado no corredor de um hospital com vários tiros no seu abdômen e morreu ali, sem nenhum atendimento, sem a presença do pastor, sem a presença de família. Morreu ali através de olhares de pessoas espraguejando ele. Talvez morreu sem a salvação. Ele esqueceu. E aí você poderia ter morrido, mas Deus vem e tirou. E você disse: eu vou servir-te. Oh. E você então esquece a respeito disso. E talvez quando eu tenha lendo isso aqui, eu mesmo estou pensando em muitas coisas lá atrás, que já falei para Deus. E talvez você também esteja pensando: Senhor, eu me lembro que eu falei isso para ti. Eu me lembro quando eu peguei meu filho, Joãozinho, com 20 dias de nascido.
E o médico disse para minha esposa: ele está com meningite bacteriana. Só um milagre. E eu peguei meu filho ali. Só podia visitar ele uma hora. Uma hora, só tinha uma hora de visita por dia. E passou 12 dias internado. E eu peguei ele ali, com seus 22 dias, olhei para aquele olhinho dele e disse assim: Senhor, se o Senhor curar o meu filho, eu prometo te servir o resto da minha vida. Aqui está meu filho hoje, com 12 anos de idade. Nenhuma sequela ele teve de leucemia bacteriana, meningite bacteriana, nenhuma. A médica disse: ele está curado, não há nada. Eu disse: Deus é real. Talvez eu não tenha sido verdadeiro com Deus, talvez eu não tenha cumprido fielmente o que falei. Então se esquece a respeito daquilo. Então é muito tarde. Geralmente as pessoas se esquecem de Deus. Elas nem sempre fazem isso. Agradece a Deus por aquilo, mas na maioria das vezes é tão fácil esquecer quando tudo está indo bem. Ah, tudo está indo bem, tudo está indo bem. Ah, está tudo bem. Não, não está bem. Desconfie, diz o profeta. Desconfie quando tudo está indo muito bem. Desconfie. O cristão não vive a favor da maré, o cristão vive contra a maré, remando, é remando, é remando. A vida do cristão não é flores, é espinho, é coisas contrárias, sentimento contrário. Diz o profeta, coisas que vão além da nossa compreensão, mas é Deus te dando isso para o teu fortalecimento, porque você tem que chegar a uma perfeição. Mas na maioria das vezes, é tão fácil esquecer quando tudo está indo bem. Então você sabe, ele disse que se você o negligenciar e não servi-lo, então quando a sua calamidade vierem, ele simplesmente rirá de você. Vê você? Porquanto? Você deve se lembrar. Temos de manter Deus. Olha que o profeta encerra. Você deve se lembrar. Temos de manter Deus em primeiro lugar, sempre. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Faça esse inventário da tua vida. Curve sua cabeça. Apenas ouvindo essa pequena melodia. Faça uma reflexão nesse momento. Vá lá para bem lá no teu profundo. Deixa essa vaidade de lado. Deixa essa arrogância. Deixa esses problemas. Essas enfermidades. Deixa essas dúvidas de lado. Vai lá no profundo. Lá no profundo. E você verá uma pequena luz. É Cristo. É Cristo que vem. Que vem com a sua mão. Uma mão macia. Igual a mão daquele anjo que foi a Elias, quando Elias estava ali debaixo do zimbro. Os nervos à flor da pele. Desesperado. E Deus enviou o anjo para ele. Ah, Deus te conhece. Deus sabe quem é você de verdade. Deus te sonda. Deus me conhece no meu íntimo. Oh, Deus. Aqui nós estamos nessa noite.
estamos despidos perante a tua presença. Está faltando-me algo, a minha dracma. Talvez seja meu batismo. Talvez essa dracma seja o batismo. Talvez essa dracma seja o perdão. Talvez essa dracma seja reconhecer as minhas próprias falhas. Sou eu culpado, fui eu que errei. Oh Deus, ajuda-me nessa noite contra a minha dracma, para que eu possa consertar-me, consertar minha vida, como marido, como pai, como esposa, como filho, como uma mãe, principalmente como cristão. Ajuda-nos nessa noite. O Senhor queria falar conosco. Tudo que o Senhor queria era falar conosco. Nós não oramos mais. Nós não conversamos mais contigo. Só senti falta daquela conversa que tínhamos. Daquele segredo. Nós não chamamos mais o Senhor de amigo. Ah, Deus está com saudade daquele irmão, daquela irmã, que dobrava os seus joelhos naquela cama, na ponta daquela cama. Quando parecia que tudo estava caindo, ela dobrava os joelhos, ele dobrava os joelhos, ali ele falava comigo, e entrava em cena e mudava o quadro. Onde está você, minha filha? Onde está você, meu filho? Ah, Deus, eu estou aqui. Eu vou voltar. Ajuda-nos nessa noite, Pai. A cada um que aqui está. Que o Senhor venha nos dar uma noite de sono tranquilo. Sono reparador. E que à noite possamos ouvir aquela voz que irá ecoar. Meu filho, minha filha, for-te aprovado. Abençoe o pastor dessa casa, o pastor Creve. O Senhor vê a dedicação que teu servo tem, quantas lágrimas tem derramado, às vezes ali, debaixo daquele chuveiro, as lágrimas rolam de seu rosto, porque ele não consegue ver os irmãos tomando posição. E aconselhamos, e oramos, e pregamos. Ah, Deus, ajuda o teu servo. Pastor não é feito de serragem, pastor é humano. Pastor chora, pastor sofre, pastor geme. Mas restaura a força do teu filho. Restaura o ânimo. Que neste ano, ainda temos 10 meses, que possamos nos posicionar melhor. Não vou faltar culto. Não vou faltar mais reuniões. Vou ler mais a Bíblia, vou orar. Vou mudar minha vestimenta. Vou tomar um posicionamento. Vou me ajeitar. Deus, muito obrigado. Nós te oferecemos esse culto com ações de graças. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Deus. Obrigado, pastor. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus.